Uma tempestade ou um temporal são acontecimentos meteorológicos de grau severo ou adverso. São marcados por ventos fortes e com rajadas muito fortes, trovoadas e precipitação forte, geralmente de chuva, granizo ou neve. Jesus acalma a tempestade. Tempestades são situações em nossas vidas que não temos nenhum controle. Então, se hoje você tem vivido uma tempestade em sua vida, eu tô aqui para te lembrar que Jesus é aquele que acalma a tempestade. Sejam bem-vindos, eu me chamo Camila Antoniazzi e esse é mais um episódio da série O Poder de Jesus. A palavra de hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27, e diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Santo Deus, estamos aqui frente à Tua palavra que é poderosa para transformar-nos de dentro para fora, para acalmar a tempestade que há em nossas vidas, dentro de nossa mente ou nas nossas emoções, ou circunstâncias que fogem totalmente do nosso controle. Venha nesse momento trazer revelação a essa mensagem e não somente isso, trazer poder para libertar, curar e transformar, para cessar a tempestade. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, antes de eu iniciar a explicação, por favor, já deixe um like nesse vídeo, não esqueça, é muito importante para o crescimento desse canal, amém? No vídeo anterior, se você não assistiu, convido você para assistir não só ele, mas todos os vídeos dessa série, que é um estudo sobre o livro de Mateus e sobre o que Jesus tem poder para fazer. No versículo 18 do mesmo capítulo, diz que Jesus, quando viu uma multidão ao seu redor, ele deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, no momento em que Jesus e os discípulos estão dentro de um barco onde inicia-se uma tempestade, eles estão ali sobre as instruções de Jesus. Foi o Senhor que ordenou para que fossem para o outro lado do mar. Então, nesse cenário de tempestade, Jesus e os discípulos estão dentro do barco, onde de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos, eles foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eu creio que os discípulos deviam estar perplexos por não terem visto o mestre ali, ajudando-os a controlar aquele barco de forma humana, no meio daquelas ondas, no meio daquela tempestade, mas Jesus estava ali tranquilo, porque Jesus era aquele que tinha governo e autoridade sobre as ondas do mar. E Jesus, ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Meu Deus, que pergunta que Jesus fez para esses homens. Por que eles estavam com medo? Porque eles estavam no meio de uma tempestade. Porque eles estavam prestes a morrer. Jesus fez-lhes uma pergunta e levantou-se e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Aqueles homens já tinham visto Jesus curar paralítico, muitas espécies de doenças, repreender demônios,
mas eles não tinham visto ainda ele dar ordens ao vento e o mar. E foi o que Jesus fez. E quando Jesus deu a ordem, fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ainda não compreendiam quem era de fato Jesus. A autoridade de Jesus sobre os ventos e o mar identificam-no como o Criador e regente da natureza. Esses homens conheceram mais uma parte daquele que estava andando com eles, de Jesus. Isso que aconteceu foi tão grandioso que encontramos relatado nos livros de Mateus, que eu vos li, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Todos relataram da sua visão ou do que ouviu acerca desse acontecimento. E eu quero agora trazer algumas lições práticas para as nossas vidas acerca desse acontecimento, pois a palavra é viva e poderosa, e essa palavra vai transformar nossa mentalidade acerca de Jesus. Em primeiro lugar, precisamos observar que esses homens estavam obedecendo uma ordem. E ainda assim, com Jesus no barco, obedecendo uma instrução, atravessaram por uma grande tempestade. Andar com Jesus, obedecer às ordens de Jesus, não nos livra das tempestades da vida. Quantas vezes nos pegamos questionando-nos se estamos realmente obedecendo ao Senhor ou fazendo as coisas certas por conta de tempestades enormes que se levantam em nossas vidas. Em nome de Jesus, que caia por terra toda mentira que o inimigo lança em nossas mentes de que se estamos em tempestade é porque estamos no caminho errado, é porque não estamos obedecendo. Não, há tempestades que Jesus estará no barco conosco. Mas é necessário passar pelas tempestades. No final desse vídeo você vai entender. No versículo 25 nos diz que os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Quantas vezes nossas orações são assim: Senhor, não vou aguentar. Essa dificuldade vai me matar, essa situação vai acabar comigo, Senhor. O Senhor não está vendo, o Senhor não está aqui. E como que Jesus reage a esse pavor dos discípulos? Ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus, ele não nos dá algumas respostas, ele nos deixa perguntas para que eu e você possamos encontrar essas respostas. E esses homens estavam sendo confrontados em relação à sua fé. Por que estão com tanto medo? Era natural o medo, mas esses homens ainda não tinham entendido quem estava com eles. Eu e você, muitas vezes, ainda que tenhamos vivenciado milagres, presenciado maravilhas acerca das coisas do reino de Deus, muitas vezes estamos como esses discípulos que andam com Jesus, conhecem Jesus e quando levanta-se uma tempestade pensamos que vamos morrer e que Jesus não está nem aí para nós. Isso não é uma verdade. Jesus está ali, dormindo, calmo, porque Jesus sabe que Ele tem domínio sobre todas as coisas e que Ele também nos deu autoridade para orarmos e repreendermos. Mas Ele está ensinando-nos, assim como Ele estava ensinando os discípulos. E Ele se levantou e repreendeu os ventos, repreendeu o mar e a paz reinou ali. Cristo tem poder sobre a natureza, sobre o mar, sobre o vento, que dirá sobre as nossas vidas, suas criaturas e filhos e filhas de Deus. Ele nos criou, nos formou e nos tomou como seus filhos, suas filhas. Somos importantes para um Deus tão grande. E é difícil compreender isso, mas Ele nos ama e está conosco. Por fim, quando Jesus fez o milagre dentro do barquinho com eles, os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Há tempestades em nossas vidas que são fundamentais para que se revele a natureza de Deus, para que nós venhamos a ter experiências com o Senhor. Esses homens certamente não viram mais Jesus da mesma forma. Eu e você, depois de vencer tempestades, também somos transformados e aumentamos o nosso nível de fé. Subimos um degrauzinho em relação à fé e à confiança no Senhor Jesus, naquilo que Ele nos prometeu, porque há promessas em nossas vidas. E não são as tempestades que se levantam que vão impedi-las de se cumprir. A presença dele faz toda a diferença. A confiança nele faz toda a diferença, ainda que seja para acordá-lo e dizer: Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. E ele vai nos lembrar, no meio da tempestade, que não estamos tendo fé, que estamos com medo sem necessidade, pois nós não precisamos mais ter medo de nada. Aquele que venceu a morte nos deu a vida eterna. Não temos mais nada a temer, pois o maior inimigo do homem, que é a morte, já foi vencido na cruz. E precisamos trazer isso à nossa consciência, porque muitas vezes nos esquecemos de quem o Senhor é e nos deixamos abater e nos entregamos a lutas. Mas o Senhor já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Lembre-se no dia de hoje que Jesus é aquele que acalma a tempestade. Clame o nome do Senhor em meio à tempestade, pois através de uma voz, de uma ordem do Senhor, a tempestade cessa, a tempestade se acalma, vem completa bonança. E ainda a nossa fé é renovada e fortalecida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, vamos orar juntos. Senhor meu Deus, eu não sei, Senhor, qual tempestade hoje essa pessoa que está me ouvindo está enfrentando. Pode ser uma tempestade, Senhor, dentro de sua mente. Palavras malditas, pensamentos contrários à tua vontade, pensamentos de derrota. Em nome de Jesus, repreendemos, Pai, toda a tempestade, Senhor, que possa estar na mente dessa pessoa. A tempestade pode ser nas emoções, Senhor. Sentimentos enganosos em relação a si mesmo. Sentimentos enganosos em relação a outra pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra todo o levante do maligno sobre as suas emoções. Que as suas emoções estejam sujeitas à vontade do Senhor. Que cesse toda a tempestade que se levantou nessa área em sua vida. A tempestade pode ser na área financeira, Senhor. Pode ser falta de trabalho, de serviço, dificuldade para honrar os seus compromissos, as suas contas, Senhor. Em nome de Jesus, traz bonança sobre essa área, Pai. A tempestade, Senhor, pode ser na área espiritual, dúvidas em relação à fé em Ti, falta de fé, dúvidas em relação a congregar ou não, ir na igreja ou não, cumprir o Teu chamado ou não, obedecer a Tua voz ou não, muitas vezes silenciando a Tua voz, Senhor, por não discerni-la. Em nome de Jesus, traz a paz e a bonança sobre essa tempestade na vida dessa pessoa. Pai, que nós possamos confiar em Ti, Senhor, e entender quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Se os ventos e o mar lhe obedecem, Senhor, quem somos nós para não obedecer a Tua voz e a Tua vontade sobre as nossas vidas? Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes estamos sendo filhos desobedientes e rebeldes, Pai. Caia por terra toda rebeldia, toda maldição, em nome de Jesus, e que reine sobre nós a Tua glória, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Aumenta a nossa confiança em Ti, é o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, encerramos mais um episódio dessa série maravilhosa. Eu amo falar sobre Jesus e eu creio que você ama ouvir sobre Jesus. Te convido para estar comigo aqui no próximo episódio. Vamos falar sobre o momento em que Jesus cura 2 endemoniados. Palavra forte de libertação, não perca, você vai aprender muito.
também, de repente, vai ser liberto de algo que ainda lhe aprisiona, lhe acorrenta e lhe impede de viver os planos de Deus para sua vida. Mas Jesus é poderoso para quebrar toda a casta de demônios, para quebrar todo o jugo sobre nós. Amém? Eu te abençoo, convido você a inscrever-se se ainda não é inscrito nesse canal. Não esqueça o like nesse vídeo. Querendo Pai, até o próximo.